Olá, personas! Eu sou a Tami, bem-vindos ao TV Tamiwai. E finalmente, depois de muito tempo, eu vim falar sobre a série Percy Jackson. Vou falar um pouquinho do que eu acho de cada livrinho, agora sem spoilers. E aí, depois de um tempo do vídeo, eu vou falar com spoilers sobre o Último Olimpiano, porque eu finalmente li esse livro. Eu terminei de ler ele no final de julho deste ano. E vai ser isto, vai ser assim o andamento deste vídeo. Espero que tudo dê certo. Vamos lá, primeiro eu tenho que dizer que a série do Percy Jackson, ela é do Rick Riordan, é da Intrínseca nessas edições que eu tenho aqui, é de fantasia. E esses dois primeiros livros foram traduzidos pelo Ricardo Gouveia. E esses três últimos aqui foram traduzidos pela Rachel Zampil. E agora vamos começar falando do Ladrão de Raios, o primeiro livro dessa série, que foi publicado oficialmente lá fora em 2005 e aqui no Brasil em 2009. Esse livro eu dei 5 estrelas. Eu lembro que, quando eu era criança, eu já tinha assistido 300 vezes o filme do Percy Jackson. Eu já sabia as falas de cor e tudo. E aí, depois que eu comecei nesse universo dos livros, eu falei, não, eu vou pegar esse livro pra ler. E eu simplesmente me encantei. Eu fui lendo, lembrando do filme, eu fui lendo, acompanhando as minhas lembranças, vendo que estava diferente, e me encantou o livro, porque o livro é mais completo, o livro me deu mais respostas do que o filme me deu, e isso me deixou tão maravilhada que, sério, se tornou um dos meus livros favoritos da vida. E aí eu fui cheia de expectativas pro Mar de Monstros, o segundo livro dessa série, que foi publicado originalmente em 2006, aqui no Brasil em 2009. Só que esse daqui eu acabei dando 4 estrelas, porque eu já tinha assistido o filme, só que eu lembrava menos. Eu estava cheia de expectativas, porque eu estava achando que, por eu não lembrar quase do filme, ia ser ainda mais surpreendente esse livro, de uma forma assim maravilhosa. Mas não foi isso que aconteceu, porque eu tenho um sério problema com fantasia, como eu já falei pra vocês, eu já falei nos livros, inclusive dessa série, nos últimos, que eu tenho esse sério problema porque eu não consigo imaginar. E o que deu certo pra mim nesse daqui é porque eu já tinha assistido o filme, então eu já tava imaginando como no filme, então eu não precisei me preocupar em tentar imaginar o que tava acontecendo aqui, os monstros e tal. Mas nesse eu já tive um pouco de dificuldade, principalmente naquela parte do Mar de Monstros mesmo, que era inclusive a parte que eu menos lembrava do filme, sabe? Então o filme ele foi muito crucial nesse ponto pra mim, pra que eu não precisasse ficar me preocupando tanto com o que estava acontecendo, com o que eu ia imaginar e tal. E foi aí que eu peguei A Maldição do Titã, que é o terceiro, publicado lá fora em 2007, aqui no Brasil também em 2009. Esse livro aqui foi um caso que eu dei 3 estrelas. Eu gostei, muita parte me instigou, muita parte eu gostei, mas muita coisa eu acabei não gostando, porque como eu peguei de surpresa, sem saber nada desse livro, foi surgindo novos personagens, o mundo continuava sendo construído, mostrando novas pessoas, novos monstros, novas coisas, e isso prejudicou imensamente para que eu conseguisse visualizar, sabe, tudo que estava acontecendo. Então acabou que esse livro eu li muito arrastada, muito assim, e eu acabei não gostando muito disso. Nesse livro eu acabei não gostando muito dele, tanto assim, por isso que foi o que eu menos gostei da série, inclusive. E aí eu peguei A Maldição do Titã, já pensando que eu talvez não fosse gostar muito e tudo mais. Esse livro foi publicado lá fora em 2008, aqui no Brasil em 2010. Só que esse daqui eu já acabei gostando mais, acabei dando 4 estrelas, porque eu acabei gostando mais. Ainda foi difícil pra mim, eu ainda tive problemas com as descrições, e tanto esse quanto esse foi difícil eu aproveitar o sarcasmo do Percy, sabe? Só que esse eu gostei mais, principalmente da parte final, que surgiram 2 personagens que eu simplesmente amei nesse livro.
E não só isso, como apareceu monstros que eu já tinha visto naquele livro grandão do Percy Jackson e os deuses gregos, que tem até imagens, figuras, além das histórias dos deuses, que é simplesmente maravilhoso. E aí eu falava assim, nossa, eu vi esse negócio lá naquele livro, e como naquele livro tinha figura, eu conseguia ver a figura de como que era o monstro, e aí eu conseguia ver como é que era aqui. Isso foi muito bom. Inclusive, enquanto eu tava lendo esse livro, eu tava morrendo de vontade de voltar a ler aquele livro, que inclusive tá meio empacado, eu parei na metade. Mas enfim, eu tenho que voltar a ler aquele livro. Quando eu ler, eu venho aqui falar pra vocês sobre ele também. Eu devia fazer esse vídeo falando sobre ele também, mas infelizmente não deu certo. Mas enfim, amei esse livro mais. E por último, eu peguei, não é mesmo, em julho, o último Olimpiano para ler, o último livro da série. E eu já peguei aceitando o fato de que eu não... fantasia não era pra mim, que eu não ia gostar, que não ia ser uma experiência muito agradável o final dessa série, só o início. Mas o que aconteceu, né? Esse livro foi publicado lá fora em 2009, aqui em 2010, eu esqueci de falar isso. Mas eu dei 5 estrelas pra esse livro. Esse livro eu consegui aproveitar mais porque ele se passa no Empire State, no Olimpo, em Nova York. Então são lugares que eu já tinha visto nos outros livros e apareceram no filme. Então eu consegui visualizar super e foi muito, muito, muito maravilhoso. Eu consegui prestar atenção mais no sarcasmo do Percy, consegui prestar atenção em todas essas coisas. Então foi lindo, 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 maravilhoso, amor da minha vida. Este livro aqui eu amei, se equivaleu ao primeiro em eu gostar da série. E como vocês puderam ver, foram 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Meio que foi um looping, assim, uma curva que começou muito bom, decaiu e voltou a ficar bom. E enfim... Ai, sério, gente, eu gostei muito da experiência de ter lido. Eu achei que foi super, hiper, mega maravilhoso. E, enfim, desculpa se tiver dado uma tremidinha aí no negócio, não é mesmo? E agora eu vou colocar aí no vídeo os vlogs que eu fiz, alguns takes dele que eu fiz deste livro aqui. Porque a ideia era eu fazer um vlog com spoilers desse livro. E inclusive vai começar agora os spoilers, mas eu decidi que não ia dar pra fazer porque eu acabava ficando ansiosa pra ler e fazer os vlogs e tudo mais. Então eu decidi fazer esse videozinho aqui também. E também porque vlog, normalmente os meus vlogs são muito, muito, muito gigantes. E não só são gigantes, como demora 300.000 anos para editar. Então foi justamente por causa disso que eu fiz isso. E é isso, agora vejam o vlog e eu volto pra falar aqui depois as coisas que eu achei com spoilers também deste livro, complementando o vlog, não é mesmo? Pegasus apareceu lá junto com o Blackendorf. Tenso, porque eles foram lá invadir a Princesa Andrômeda. O Blackendorf acabou morrendo, o Percy foi até o mundo lá do Poseidon, né? Porque o Ciclope, né? O irmão dele, o Tyson, ele resgatou ele de lá e levou ele pra lá pro reino lá do Poseidon. Ele conversou com o Poseidon tá lá no meio de uma guerra com o deus do oceano, ou com o titã do oceano, se não me engano. Eu tinha até esquecido que o Luke era o Cronos, e quando apareceu isso daqui eu falei, nossa, mano, é verdade, o Luke é o Cronos, socorro. Apesar do segundo filme ter feito a imagem do Cronos se tornar uma coisa completamente... sei lá, não gostei daquele Cronos do segundo filme, mas... lendo os livros, tipo, eu pensava num Cronos, assim, o livro vai instigando a pensar em um Cronos tão pá, que eu não sei, eu não consigo imaginar o Luke, cara, logo o Luke, que eu gostava tanto, assim, sabe? Aqui nos livros eu até consigo entender mais o Luke do que no filme. No filme eu não entendia muito bem, tipo, as motivações dele.
ou não consigo entender, né, ter empatia, mas é que eu consigo. A deusa Hestia falou uma coisa muito interessante, que eu até marquei com um post-it aqui. Ela mantém a paz e que ela cede quando necessário as coisas, sabe? Tipo, se alguém disputa alguma coisa, ela sempre tá cedendo, ela nunca tá disputando as coisas, porque ela acha que isso é a paz, isso é o certo, e eu acho que eu faço muito isso também, então eu achei bem interessante essa parte. O que está acontecendo? A gente descobriu o que aconteceu com a mãe do Luke. O Hades, ele ficou putaço com o oráculo, porque o oráculo previu essa profecia de um filho dos três grandes que ia ascender ou destruir o Olimpo. Ele já tinha o Nico e a Maria de Ângelo, não, a Bianca de Ângelo. E aí ele teve que se desfazer dos filhos dele, né, colocar lá no Cassino Lotus, justamente porque senão Zeus ia matar eles, porque Zeus estava tentando matar eles. Então toda essa desgraça que estava acontecendo com os filhos do Hades foi por causa dessa profecia que o oráculo fez, e por isso ele ficou com tanta raiva. E ele jogou uma maldição no oráculo assim que o oráculo morreu, né? Porque ele é o deus dos mortos, de que o espírito do oráculo não poderia mais reencarnar em mais nenhuma outra pessoa. Só que ninguém sabia disso. E a May, mãe do Luke, também não sabia. Então ela se candidatou para ser esse oráculo, justamente porque ela conseguia ver através da névoa e tudo mais. Só que aí quando ela foi lá, ela foi amaldiçoada. E foi isso que aconteceu com ela. E eu fiquei muito triste, inclusive, com essa história, mas eu achei muito bem sacada, sabe? As coisas que tem nessa história eu acho, tipo, muito sensacional. Mas, enfim, o que mais? Já tá tendo a batalha, o Luke tá invadindo ali Nova York, Manhattan, se não me engano, lá onde tá o Olimpo. E todo mundo não tá morto, eu ia falar que tá morto, mas todo mundo tá dormindo por causa de Morfeu, que o Morfeu apagou a cidade inteira. E aí, né, nesse meio tempo aí que tem todas as batalhas e tudo mais, teve um momento em que a Annabeth, ela se jogou na frente do Percy, em um momento de desespero, assim, justamente em um momento que iam dar uma facada justamente no ponto do Percy mais vulnerável. Por exemplo, no Aquiles foi o calcanhar do Aquiles, e no Percy tem outro ponto que é atrás aqui da coluna, perto da coluna, algo do tipo. Só que eu não entendi, eu achei que era aqui na lombar, mas eu acho que é aqui em cima, porque quando a Annabeth ela se colocou na frente, ela levou uma facada no ombro, então eu não entendi direito. Mas enfim, e aí o Percy ele contou pra ela onde que era exatamente o ponto. E aí que eu fiquei desesperada, porque assim, tem um espião aqui no acampamento, e a Annabeth, a gente descobre também um momento que o Luke, ele achou a Annabeth na rua junto com a Thalia, e ele prometeu pra Annabeth que ele ia ser a família dela e que ele ia proteger ela a todo momento. Então, e isso aconteceu quando a Annabeth fugiu da família verdadeira dela, que não gostava dela. E ela queria uma família, e ela via no Luke uma família. Então, ela ainda tem esse apego pelo Luke, ainda tem esperança de que o Luke não seja mal e fique bom, e volte a ser tão bom pra ela e tudo mais. Então, eu sinceramente acho que ela tem grandes chances de ser o tal espião. Porque ela ficou perguntando exatamente onde que era o ponto dele, assim que ele deu a entender que ela fez aquilo. Apesar de ela ter se colocado na frente, de ela ser uma das que mais está lutando ali contra o Cronos. Mas tem essa questão, né? Então eu acho que é ela. Mas aí a gente descobre no final do livro, não é mesmo? Se você já leu, provavelmente você já leu, né? Ou você tá rindo da minha cara, ou você tá falando que eu sou um gênio, mas enfim. Teve um momento em uma visão do Percy que tava mostrando que o Cronos, ele deu um vislumbrinho do Luke ali no meio. Parece que o Cronos, o Luke tá lutando contra o corpo do Cronos, mas ao mesmo tempo o Cronos, ele tá pensando em
em o Luke ser só um corpo de transição pra ele voltar a ser um titã de verdade. Se ele voltar a ser um titã de verdade, ele vai poder ficar na sua forma verdadeira e reduzir todos os semideuses ao pó só com a presença dele. Então eu estou tensa, mas eu ainda acho que tem chances do Luke voltar a ser legal assim, mas tudo depende do andamento das coisas aqui, não é mesmo? Agora que vocês já viram o vlog, agora eu vou falar uns tópicozinhos aqui do que eu achei deste livro. O primeiro foi a nostalgia do filme, que esse livro me trouxe muito daquela nostalgia, me trouxe muito do que foi o primeiro filme, me trouxe muito de tudo, sabe? Eu achei muito maravilhoso justamente por causa disso. Esse livro, enquanto eu tava lendo, me lembrou de toda a trajetória da série, né? Porque tava acabando as coisas aqui. E não só isso, como aqui também teve uma pegada muito mais reflexiva. A gente tava entendendo mais dos personagens, das motivações deles e tudo mais. Foi uma coisa que eu amei muito, muito, muito. Falando também da grande profecia, ela não me surpreendeu, porque como eu já tinha assistido o filme do Mar de Monstros, naquele filme passo o filme inteiro repetindo a penca da profecia, e eu já tinha assistido várias vezes também, então a profecia era a única coisa que eu tinha decorado assim de cor e salteado. Eu já tava até esperando ver isso o tempo inteiro aqui no Percy Jackson, tanto que eu me surpreendi quando aqui eles fizeram um suspense pra falar dessa profecia, sabe? Porque pra mim parecia uma coisa muito banal, muito batida, tipo, eu já sabia. Então foi uma coisa que não deu, mas que bom que depois que foi revelado eu consegui pegar e ficar pensando, meu Deus, será quem é o herói da profecia? Será quem é as coisas e tudo mais? Então eu gostei bastante. Falando sobre a guerra que teve nesse livro, eu fiquei imensamente feliz que foi a Clarice que chegou lá do nada e superou todo mundo. Foi até melhor do que o Percy. O Percy, tipo, ele tinha sido coisado no Rio Stygian, cara. Isso eu fiquei muito surtada. Inclusive, gente, aqui começando meus surtos, eu lembro que eu comecei a ler esse livro, eu já tinha esquecido de muita coisa do A Batalha do Labirinto. Então quando apareceu aqui que o Luke, ele era o Cronos, na verdade o Cronos estava ali encarnado no Luke, eu fiquei, gente, como assim? É verdade! Então foi uma coisa muito, muito, muito legal. Nesse livro eu acabei ficando mais empolgada depois disso também. E voltando a falar sobre a guerra, eu fiquei muito feliz que a Clarice, não, a personagem feminina, ela foi uma coisa que ficou à frente, que lutou melhor que todo mundo, porque representatividade feminina é tudo que a gente tá precisando, e mostra também que o Percy Jackson não é aquele deus maravilhoso, tudo, sabe? A Clarice, uma menina, uma mulher, pode ser melhor, e não é porque o Percy é o principal dessa série que ele vai ser o top dos topsters, sabe? Enfim, falando sobre o romance, eu devo confessar que a Annabeth não é nem de longe a minha personagem favorita. Na verdade ela me irrita um pouco às vezes, em muitos quesitos, tipo, às vezes ela é meio irritante, às vezes ela briga, fica mal-humorada, briga com o Percy sem fundamento nenhum. Então eu fiquei com muita raiva dela aqui, e é por isso que eu não gostei tanto dela com o Percy, mas deu certo, foi muito, muito, muito bom. Eu gostei do final deles, pelo menos. E não só isso, como mesmo eu tendo gostado, eu ainda preferiria que o Percy ficasse com a Rachel, né? Que inclusive ela virou o oráculo, mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas enfim, eu preferia que ele ficasse ou com a Rachel ou com a Calífia, que apareceu na Batalha do Labirinto. Sério, gente, a Calífia eu achei tão fofa eles dois juntos, que vocês não têm a menor ideia. Eu queria muito eles juntos, ou ele com a Annabeth, sério. Enfim, falando sobre o desfecho, ele com a Annabeth? Não, ele com a Rachel ou ele com a Calífia, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo nesse final. Inclusive, falando do final, eu queria dizer que a Rachel, ela virou o oráculo. Eu tô tipo, gente, como assim? Como assim? Como assim? A Rachel virou o oráculo e ela fez uma grande profecia ali no meio também, que inclusive dá pra mostrar que, sabe, tem mais depois disso, que inclusive é as próximas sagas do Rick Riordan, e isso foi muito legal. E eu gostei muito também de como os deuses, eles
viram que o Percy era bom ali no final e tudo mais, toda aquela assembleia. Eu achei muito fofo esse final, inclusive. Esse final me deixou com uma quentinha no coração. Quando eu acabei, eu fiquei pensando, gente, como assim acabou? Eu lembrei de toda a trajetória, sabe, até chegar nesse livro. Eu lembrei de quando eu li o primeiro livro, de quando eu assisti o filme. Então foi um sentimento muito maravilhoso. Falando sobre personagens favoritos, eu posso dizer que o Apolo aqui se tornou meu personagem favorito. Mas não só isso, como teve o Hermes e o Hades, que mostrou como eles gostavam da esposa deles e tudo mais, mostraram mais sentimentos deles. Eu achei isso tão fofo, eu repudiava eles nos outros livros e agora eu simplesmente amei de paixão eles dois, não é mesmo? Também teve... quem era? O Dédalo, que apareceu aqui, que também eu amei muito o Dédalo. O Dédalo e a Calífias eram os personagens que eu falei daqui, que simplesmente roubaram meu coração e foram os motivos pelo qual eu gostei tanto desse livro. E só que, né, mesmo com todos os personagens que eu gosto muito, eu tenho que dizer que o meu personagem favorito de toda a série, que me cativou a série inteira, foi o Poseidon, né, o melhor pai do mundo. Se você leu Percy Jackson e não gosta do Poseidon, não acha o cara mais sensato e mais maravilhoso dessa vida, você leu Percy Jackson errado, me desculpa. E agora é isso, eu acho que eu queria falar sobre o Último Olimpiano, mas eu também queria falar que eu estou louquíssima pra ler as outras séries do Rick Riordan. Pra mim não acabou o Rick Riordan e nem o mundo do Percy Jackson. Para mim, sabe, eu acho que é necessário. Eu quero muitíssimo ler Os Heróis do Olimpo, sério, eu quero demais, 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 demais. E não só isso, como eu queria ler ainda mais do que Os Heróis do Olimpo, As Provações de Apolo, porque eu já gostei muito do Apolo nesse livro. E pensar que o Apolo vai se tornar um adolescente ali, vai ter que lidar com a adolescência. Nossa, gente, sério, eu preciso desse livro urgente. Por favor, alguém me dá esse livro. Inclusive, se você já leu, me diga se é melhor ler esse livro do que Os Heróis do Olimpo, qual vocês gostam mais dessas duas sagas, e se pode já ler As Aprovações de Apolo antes dos Heróis do Olimpo, porque eu tô precisando de verdade das Aprovações de Apolo. E também me falem se vocês já leram outras sagas do Rick Riordan, tipo da Pirâmide Vermelha, dessas coisas. Eu preciso muito saber se vocês gostam, se é legal, porque eu também quero muito ler. Enfim, eu já vi pessoas falando mal sobre a Pirâmide Vermelha, então me digam o que vocês acham, tá bom? E é isso, finalmente fiz esse vídeo. Demorou, gente, demorou. Esse vídeo deve estar grande, mas aconteceu. Eu li esses 5 livros, me digam se vocês também leram, digam também pra mim. Vamos discutir com spoilers aqui embaixo se vocês quiserem, mas deixem um alerta de spoiler pra quem ainda não leu e tudo mais. E é isso, amei gravar esse vídeo. Um super, hiper, mega beijo, gente. Deem like, se inscrevam no canal e tchau!